Vocês receberam no grupo de WhatsApp a nossa orientação para que vocês tenham uma experiência bacana. Vamos lá. Então, agora vocês estão vendo, vamos começar efetivamente. Primeiramente, eu quero parabenizá-las por estarem aqui, né, buscando desenvolvimento, buscando evolução, e também agradecer muito pela presença de vocês. Quem estiver disponível, quem quiser, abra a sua câmera para a gente poder se conectar, para eu poder ver a carinha de vocês. É muito bom para mim sentir essa conexão. E eu quero já começar falando algumas coisas que são muito importantes, muito, muito importantes. Esse movimento que eu estou fazendo é um movimento que eu venho sentindo já há bastante tempo a necessidade das pessoas de aprenderem a gerenciar o seu tempo e a criar realmente um norte, né? Uma orientação para a sua rotina. Eu percebo que as mulheres elas vivem de uma maneira, né, que tem muitas exigências, muita sobrecarga, e elas acabam ficando muitas vezes perdidas com essa rotina e se perdem e não conseguem realizar o que desejam. Então, eu tomei essa iniciativa, né, de fazer esse encontro, que eu acho que vai agregar muito, não só para mim, mas para vocês também. Então, eu quero que esse seja um ambiente de troca, né? Estamos aqui em muitas mulheres, né? Temos aqui praticamente 40 mulheres, e eu quero que vocês façam as perguntas no chat, e no final também eu posso abrir para vocês fazerem as perguntas, ok? Combinado? De vez em quando vocês vão me ver olhando para cima, que eu tenho uma tela aqui que eu vejo quem está participando, né? Quem está, evidentemente, com a câmera aberta, eu consigo me conectar. Beleza? Vamos lá, meninas. O que vocês vão aprender aqui hoje, né? O meu objetivo é realmente trazer as estratégias práticas para que vocês possam criar consciência e se libertar da procrastinação, tirando os projetos que vocês têm do papel, né? Muitas vezes a gente tem muita coisa que fica na mente, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, mas a gente não consegue realizar, porque a gente não consegue se organizar. Então, para que vocês consigam já iniciar esse movimento, tirando os projetos do papel, sem que você abra mão do que é importante para você, a gente vai iniciar esse movimento. Então, hoje você vai ter a oportunidade de bloquear essa procrastinação através do que eu vou trazer para vocês, né? E a aula de hoje é para quem, evidentemente, está cansada, né, de viver deixando para depois o que é importante na sua vida, para as mulheres que de alguma forma não conseguem, né, ou não sabem como fazer para dar limites e trazer um equilíbrio para a sua vida, né? Elas não conseguem muitas vezes nem dar limites para os outros, então elas acabam fazendo por elas, pelos outros, e elas acabam ficando sobrecarregadas demais. Quando vocês falam, né, sim, né, querendo dizer não, então a gente vai aqui começar a trazer essa consciência de como é importante a gente criar esse movimento para todas as mulheres que de alguma forma se sentem paralisadas pelo medo, pela comparação, pela vergonha, pelo perfeccionismo. Então, eu quero que vocês realmente estejam aqui com o coração aberto, né? E com a mente também aberta, né? Para aprender e para escutar, né, o que eu tenho a dizer, porque está baseado em muitas experiências pessoais, como eu vou falar para vocês, e também muito estudo, né? Na verdade, não existe verdade absoluta, mas o que eu tenho a dizer para vocês é algo que eu me aprofundei bastante. Então, eu quero já, né, que vocês, inclusive, né, se puderem aqui trazer as questões para a gente tratar, vai ser muito legal, tá bom?
E para você também que de alguma forma se sente esgotada, exausta, né, que está sempre cansada, se sente muito frustrada. E, logicamente, para quem também quer voltar a sonhar, né, realizar seus objetivos, para quem quer viver uma vida produtiva de forma mais leve, como é importante a gente trazer a leveza para o nosso dia a dia, né? E também, com isso tudo, ganha-se uma redução brusca e drástica do estresse, né? Essa redução ela é visível em quem se permite realmente aplicar essas estratégias. Essas estratégias, como eu falei, né, elas são validadas, né, são estratégias já que muitos pacientes, muitos clientes já passaram por elas e realmente tiveram excelentes resultados. E o que vocês vão aprender aqui é a dizer não, a estabelecer limites, a sair da estagnação. Tá? Quem aqui se identifica com isso que eu falei? Né? Se vocês puderem colocar aqui no chat, eu queria saber quem se identifica, né, em algum ponto aqui que eu já trouxe de alguma forma. Somos, né, mulheres, a gente precisa tirar, né, essa armadura da guerreira, né, que a gente carrega, e é muito importante. Valeu, que bom, meninas, que bom. Então, estamos aqui alinhadas, né? Então, vamos lá. Agora saiu a tela aqui, peraí. Vou passar aqui mais um pouquinho. O que acontece, gente? Mulheres de diferentes idades já passaram por esse método, né, que eu aplico. Então, eu vou trazer aqui um ouro, né, para vocês. Assim, é um breve resumo, né, de tudo que pode ser feito. Então, aqui você vai aprender, vai começar a entender os princípios da produtividade consciente, que eu vou explicar para vocês o que significa. Vocês vão sair daqui com uma clareza para reduzir esse desperdício de tempo e de energia. Vocês vão aprender sobre a procrastinação e os gatilhos, né? O que desencadeia essa procrastinação, o que faz você procrastinar. E também vocês vão aprender a enfrentar a procrastinação, que na verdade é o que a gente tem de mais importante, né? Que é fazer, realizar, né? Tomar uma ação para que a gente possa realmente se libertar disso, que é algo que acaba incomodando demais, né? E se você estiver disposta a absorver com profundidade, eu te garanto que você vai sair daqui assim com uma outra visão a respeito de você e a respeito do que você pode fazer. Então, vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu não quero que vocês se sintam culpadas, né? É muito importante a gente já começar esse encontro tirando a culpa, né? Nasce uma mulher, nasce uma culpa junto. Nasce uma mãe, também nasce uma culpa, né? Então, são muitas coisas que a gente, muitas vezes, vem trazendo para a nossa vida que são desnecessárias, que a gente não precisa, né, viver e carregar. Então, eu já quero que vocês aqui eliminem a culpa, porque esse é o mecanismo da nossa mente, né? A gente procrastina muitas vezes porque o nosso cérebro ele está em busca ou do prazer ou ele está tentando fugir da dor. Então ele traz para a gente situações para que a gente se preserve. Então essa autopreservação, né, que faz com que a gente procrastine, ela é válida, ela é muito válida, né? Então a gente precisa também entender que esse pode ser um mecanismo inconsciente da nossa mente para nos proteger. Então, quando a gente começa a entender, a olhar dessa forma, a gente vai percebendo que a gente não é uma mulher procrastinadora, a gente está procrastinadora, né? E a gente não procrastina para tudo. Não existe, né, aquela pessoa que procrastina em 100% das tarefas. Muitas coisas a gente vai lá e faz. Então, a gente tem que fazer também esse autorreconhecimento. Como é importante a gente se reconhecer, né? Reconhecer também o que a gente faz de bom. Então, vamos aqui eliminar essa culpa, porque para praticamente tudo que eu vou falar aqui tem jeito, ok? Então, vamos lá, vamos continuar.
Para você ser mais produtiva, você não precisa acordar às 5 horas da manhã, você não precisa tomar banho gelado e você não precisa de outras dicas mágicas que aparecem aí nas redes sociais, né? Eu defendo isso, e vou contra, né? Inclusive alguns livros que tem aí, né? Existe o livro Milagre da Manhã, que é muito interessante, mas ele traz uma rotina matinal que ela não é muitas vezes sustentável, né? O que a gente precisa enquanto mulher? A gente precisa reconhecer e fazer uma rotina, criar uma produtividade que seja empática. Como assim empática? Que ela esteja relacionada ao nosso contexto. Então, não adianta eu trazer aqui, por exemplo, para a Rose, para a Thalita, para a Gleise, para a Ana Paula, né, mulheres que têm realidades completamente diferentes, que elas têm que começar a acordar às 5 da manhã, né, tomar o shot matinal, tomar banho gelado e fazer um monte de coisa, meditar, porque às vezes não funciona para ela, né? Pode funcionar para a Aline, mas pode não funcionar para mim. Então, eu já quero deixar claro que eu também não vou trazer nenhuma fórmula, né? Porque cada uma de vocês vai adaptar de acordo com a sua realidade. Então, isso eu já quero deixar bem claro. Né? Logicamente, você pode acordar mais cedo para você encaixar mais atividades na sua rotina, mas isso não é obrigatório, tá bom? Então vamos lá. E eu quero também deixar aqui uma questão clara para vocês. Ao final do nosso encontro, eu vou abrir a oportunidade para quem quiser dar um passo a mais e ingressar na mentoria que eu estou abrindo as inscrições, né? A próxima turma vai começar agora em março, tá? Mas eu já quero deixar aqui que a gente vai ter um conteúdo, a gente vai fazer uma troca e depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu já quero começar também me apresentando, né? Que eu não sei se vocês repararam, mas eu não me apresentei antes. Então, muitas de vocês aqui não me conhecem, né? Algumas sim, algumas pessoas aqui eu já estou vendo que são pessoas realmente conhecidas, mas muitas de vocês ainda não me conhecem. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho sobre o meu contexto profissional, para vocês também se conectarem comigo, né? Então, vamos lá. Eu sou Isabelle Rocha, tenho 46 anos, eu sou casada com Djalma, já há praticamente 22 anos, e sou mãe do Pedro. O Pedro hoje está com 19 anos, né? Eu sou uma pessoa que adora estar em contato com a natureza, estou sempre procurando aprender, né? E eu tenho uma missão muito forte que é de cuidar das pessoas, né? Então, eu busco sempre auxiliar, né, para que elas se desenvolvam tanto no campo pessoal quanto profissional. E isso é uma coisa que hoje, olhando para trás, eu percebo que eu sempre fui assim, né? Está muito relacionado à minha essência enquanto ser humano. Né? Então, eu sempre fui essa pessoa, né? Aquela amiga que era a amiga terapeuta, né? E aí eu fui vendo que isso era muito meu. Então, lá atrás, quando eu fiz a minha primeira escolha profissional, eu não imaginava que eu estaria aqui hoje, obviamente, falando com vocês, né? Então, hoje eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi, que é o Florescer, né? Que é um método terapêutico, ele tem uma abordagem terapêutica, uma mentoria que tem uma abordagem terapêutica, e o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas para que elas desfrutem de qualidade de vida. E como que começou a minha trajetória, né? Como que eu cheguei até aqui? Eu sou advogada, eu sou formada em Direito, eu me formei no ano de 2000, e lá em 2018, 2015, na verdade, eu comecei a fazer um movimento muito intenso de autodesenvolvimento, né? Comecei a fazer terapia, comecei a fazer alguns cursos, né? E aí eu fui me apaixonando por esse
movimento, né, que a gente faz de se desenvolver enquanto ser humano. Então, eu fui ali, né, começando a ter algumas percepções importantes e eu atuei a minha trajetória profissional toda, ela foi em gestão de empresa, gestão da saúde pública. E nesse movimento, eu passei por alguns problemas, né, no meu ambiente de trabalho. Eu tive um chefe extremamente tóxico, uma pessoa extremamente adoecida, né, emocionalmente, e aquilo muito me deixava inconformada, né? Aquilo me deixava muito triste, muito chateada, eu ficava angustiada, né? Eu sinto hoje, olhando para trás também, que eu praticamente tive um burnout, né, um esgotamento, até que eu comecei a me aprofundar cada vez mais e comecei a fazer formações na área de terapia e nessa área também de comportamento humano, né? Então, eu vim fazendo todo esse movimento na minha vida. Em 2019, eu tive uma fratura de tornozelo, fiquei 6 meses praticamente em casa, e ali eu me aprofundei muito, né, nesse movimento, né, de interno e externo também. E aí comecei a fazer cursos, certificações, e aí quando eu voltei a trabalhar, começou a pandemia. E aí quando começou a pandemia, eu trabalhava em casa, né, e aí eu me aprofundei ainda mais. Então, tudo que eu achava que eu ia levar 5 anos para fazer, eu acabei fazendo em 1 ano e meio, né? Tem alguém, só um minutinho, gente, vou tentar aqui. Teve algum movimento aqui que foi feito por alguém na tela, mas não tem problema, vamos continuar. E aí, eu vim fazendo formações, né? Só um minutinho. Kátia, você consegue desabilitar a sua... Eu não sei o que está acontecendo, acho que você tá fazendo uns rabiscos, talvez você esteja mexendo na tela. E eu, gente, vou ser muito sincera, não sei nem como retirar isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Vai ficar com esse rabisquinho aí. Então, nesse movimento todo que eu vim fazendo, eu sou coautora de 2 livros, né? Um deles é o Pílulas de Cura, que é um livro de mensagens diárias, e o Resgate uma Mulher e Cure uma Geração, que foi lançado em novembro do ano passado e tem como temática o universo feminino, um livro de histórias reais, muito interessante. E eu fui fazendo várias formações, mas eu quero aqui trazer o movimento para vocês, né? Porque eu queria só fazer essa introdução para que vocês me conheçam um pouquinho também, né? Como eu cheguei até aqui. Então vamos lá. Eu trouxe também aqui alguns depoimentos de clientes minhas, né? Porque elas também foram altamente beneficiadas, né, com o meu método. A Di Miranda, ela é uma mulher, ela é uma confeiteira da cidade de São Gonçalo, e ela é uma mulher que, assim, trabalha demais, né, tem muitas demandas, ela tem uma confeitaria, e o que que acontece, né? Ela não conseguia descansar, e até que ela teve um AVC, né? E ela teve uma perda de memória aos 40 anos. E ela ficou muitos meses, né, com a perda de memória. E depois disso, ela veio, fez um processo individual comigo, e aí ela coloca como tendo, assim, um grande ganho na vida dela, né? Ela conta que o marido dela, a família, ia para a casa dela e ficava lá os domingos chamando, né? Vem para cá, vamos relaxar um pouquinho, vem para a piscina, vamos fazer um churrasco. E ela dentro do ateliê produzindo bolos, né? E o marido com muito receio, né, dela ter novamente mais uma perda de memória, ter outro AVC, e ela simplesmente começou o processo comigo e começou a modificar o comportamento, né? E aí o que ela fala, né, que para muitos parece ser uma bobagem, mas para ela foi muito importante, porque ela aprendeu a criar um tempo de qualidade com as pessoas que ela ama.
né? Então, ela conseguiu aprender a descansar, hoje ela consegue descansar sem culpa, e isso, assim, foi um ganho muito grande, não só para ela, mas para mim também, né? Que ela conseguiu separar a vida pessoal da profissional, né? O tempo de uma maneira geral, e a qualidade de vida dela aumentou, assim, absurdamente. E eu fico muito, muito feliz com isso, né? Eu tenho uma outra cliente também, a Fernanda, que ela tinha muita dificuldade de tirar os projetos dela do papel, né? Até que um dia ela me ligou e falou: Isabelle, eu estou muito feliz, porque depois do processo eu já comecei a fazer uma pós e agora já estou, né, até no lançamento do último curso, ela falou: agora eu já estou entregando o meu TCC. Né, eu estou tão feliz, eu estou tão animada, porque eu consegui realmente caminhar. Então, isso muito fortalece, né, a minha missão enquanto ser humano, né, enquanto profissional também. E eu gosto sempre de compartilhar, porque se eu conseguir, se outras pessoas já conseguiram, eu tenho certeza que quem quiser, né, se orientar nesse movimento também vai conseguir. Então, gente, eu quero mudar nisso, né? Eu quero que vocês já comecem a se colocar como protagonistas desse movimento, né? E que vocês também possam fazer as movimentações necessárias, né? Realmente começarem a caminhar, porque esse conteúdo que você vai ter acesso hoje, eu tenho certeza, se você aplicar, vai ser um divisor de águas, não só na sua vida, mas na de quem convive com você também, tá? Então vamos lá, que agora vamos começar o nosso conteúdo. Deixa eu só tentar tirar esses rabiscos aqui da tela. Deixa eu tirar. Só um segundinho, gente. Eu vou pedir para o meu suporte ver se consegue fazer também retirar. Eu não sei como faz. Deixa eu. Eu acho que consigo apagar. Ah, consegui, gente. Olha só. Primeira vez que eu faço isso. Vamos. Agora tem que tirar a canetinha daqui. Pronto. Vamos lá. E tem a Cláudia também, né, que eu até deixei aqui, né, que ela fala da organização desse programa, de como ele funciona. E antes de entrar na temática, né, do centro da nossa temática, que é a procrastinação, eu quero trazer para vocês a metodologia que eu desenvolvi, que é da produtividade consciente, né? Eu dei esse nome porque ela traz para a gente realmente uma expansão de consciência e ela traz uma abordagem que é sistêmica. Então, você vai conseguir realmente olhar a sua vida de uma maneira integral. E a produtividade você nunca mais vai enxergar da forma que você enxerga hoje. Então, vamos lá. Nessa produtividade consciente, aqui, gente, começou a nossa aula realmente, tá? Então, se você quiser anotar, anota aí para você depois poder ver, né, quais insights que você tirou desse encontro. E a gente tem uma tríade, né? São 3 pilares, né? Eu chamo essa produtividade consciente e coloco ela como uma tríade. Não tem como uma coisa viver sem a outra. Então, a gente tem 3 elementos que são super importantes. O primeiro é a autoconsciência, o segundo é um planejamento estratégico e o terceiro é uma ação massiva. Como que isso funciona? O primeiro pilar da autoconsciência é um pilar que ele foca no eu, né? No eu enquanto ser humano. Então, eu olho para a minha essência, eu olho para o que faz eu procrastinar, eu olho para o que eu sinto, para o que eu penso, da maneira como eu me comporto, né? Eu olho para os meus traumas e para as minhas feridas emocionais lá da infância, eu olho para as coisas que eu acredito, para as forças que eu tenho, porque a mulher ela tem uma tendência muito grande a olhar apenas para as fraquezas.
a gente acaba, né? As exigências são tão grandes e a autoexigência é tão elevada que a gente acaba olhando só o que é negativo, né? Ou porque a gente olha como uma fraqueza e a gente não olha para a força que a gente tem, para a nossa potencialidade, né? Então a gente vai olhar aqui dentro desse pilar da autoconsciência para a nossa gestão emocional, né? A gente vai olhar para a nossa história, vai olhar para clareza, né, que a gente não tem a respeito de certas coisas. Então, isso tudo define esse pilar. Então, como é importante, né, para a gente ter uma produtividade empática, a gente exercitar a autoconsciência, porque isso vai dizer muito sobre a maneira como a gente se comporta e sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. O segundo pilar é do planejamento estratégico. Aqui você vai olhar para quê? Você vai olhar para a intenção que você tem, para as escolhas que você faz, para tudo aquilo que de alguma forma você pode melhorar na sua vida. Você vai olhar para a motivação. Como que funciona a motivação, né? A motivação ela é um motivo para agir. Então, eu tenho um motivo para agir em determinada direção. Só que o que a maioria dos seres humanos faz? Busca uma motivação externa, aquela motivação que vem de fora, né? E não a motivação interna. Então, aqui a gente começa a aprender a se automotivar, né? Se colocar como protagonista do processo e se automotivar. Aqui a gente começa a fazer um planejamento, começa a promover uma organização, começa a olhar para o nosso ambiente, para as pessoas que convivem com a gente, né? E também a gente começa a olhar para a nossa agenda. E o terceiro pilar é o da ação massiva. A ação massiva é o quê? É o fazer, é o realizar. Então, aqui você vai começar realmente a criar, fortalecer essa musculatura para você criar limites, né? Dar limites a outras pessoas, aprender a gerir seu tempo, priorizar tarefas, criar hábitos que são só um minutinho, apareceu uma mão aqui. Criar hábitos, desenvolver novos hábitos, retirar hábitos que não te fortalecem, que são ruins, e efetivamente, através disso tudo, combater a procrastinação. Mas por que eu estou falando isso tudo aqui para vocês? Por que eu estou falando isso tudo? Porque, gente, nessa tríade, esse ponto aqui é muito importante que vocês até anotem, tá? Dentro desses 3 pilares, só um minutinho que a gente está com ruído externo. Suporte, você consegue tirar para mim, mutar? Eu não estou conseguindo aqui. Eu não consigo aqui, que eu estou compartilhando tela. Se você conseguir mutar para mim. Então, vamos lá. Aqui, gente, é super importante, né? Isso aqui é ouro, realmente. A gente tem 3 pilares, né? Só um segundinho. Tá. Tá. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Não, aqui continua a mesma tela rabiscada. Ah, meu Deus, só um minuto, gente. Era congelada. Eu vi aqui agora. Só um segundo. Eu acho que foi naquele momento. Peraí. Agora vocês estão vendo? Sim. Então vamos lá, gente. Eu vou aqui recapitular. Sim. Então tá. Então a gente falou aqui, né, dos depoimentos das minhas clientes, aí agora a gente começou a falar sobre a produtividade consciente. Então a gente tem 3 pilares: autoconsciência, planejamento estratégico, ação massiva e
dentro da autoconsciência, a gente tem os gatilhos, tem as forças, a potencialidade, tem os nossos traumas, tem a nossa história, né? Tem a clareza que muitas vezes a gente não tem sobre o que faz a gente procrastinar. Dentro do planejamento estratégico, a gente olha para tudo que a gente pode realmente fazer, as escolhas que a gente pode fazer, a motivação, né, que a gente muitas vezes coloca fora e não dentro da gente, né? A agenda que a gente pode criar para ter uma rotina que seja sustentável. A gente, a partir disso, cria uma organização. E no pilar 3, a gente tem a ação massiva. A ação massiva, gente, é o fazer, né? Então, aqui a gente vai aprender realmente a estabelecer limites, priorizar tarefas, desenvolver novos hábitos, desenvolver o autocuidado, o autoamor, que é tão importante, que é um dos pilares do meu trabalho também, né? Nós precisamos aprender a criar uma estratégia para descansar, para fazer pausa, para ter uma boa rotina de sono, tá? E também aprender a gerenciar o nosso tempo de uma maneira que seja sustentável. Então vamos lá. Aqui dentro dessa tríade, que é a parte que, assim, é uma das partes mais importantes, além da parte da procrastinação, né, que eu vou trazer para vocês, dentro dessa tríade, desses 3 elementos da autoconsciência, do planejamento e da ação, se você perceber, você não consegue ter a produtividade sem um desses pilares. Se eu tirar um desses pilares, algo vai desandar. Quer ver? Vamos lá. Imagine que você é uma pessoa extremamente consciente do que você precisa fazer e você se planeja muito. Você é a planejadora, você é aquela pessoa que está sempre planejando, cheia de sonhos, sonhando, né? Um dia vai realizar as suas coisas, os seus desejos. Sem ação, do que adianta? Sem ação, não adianta nada. E aí o que acontece? Você fica na estagnação. Aí você procrastina, você paralisa, você entra num estado de apatia, você começa a se comparar com a pessoa que está fazendo, né? E já está tendo seus resultados, e aí você se acha pior do que a pessoa. Aí você começa, obviamente, a sentir raiva, tristeza, né? Você começa a sentir mágoa, porque você começa a ver acreditar, né, que você não é bom o suficiente. Por quê? Porque você não conseguiu caminhar. Sem a ação, de nada adianta a autoconsciência e planejar. Vocês concordam? Não adianta. A gente precisa realmente criar esse movimento para que as coisas possam andar. Agora vamos olhar o outro. Imagine que eu seja uma pessoa extremamente consciente, né? Tenho uma consciência elevada a respeito de tudo que eu posso fazer, faço sem parar, sou aquela hiperrealizadora, aquela mulher que faz demais. E aí o que acontece? Se eu não me planejo, está faltando alguma coisa. Por quê? Não é sustentável uma produtividade sem planejamento. E aí você cai na desordem. Você fica desorganizada, você fica frustrada, você fica cansada, aí você fica com a autoestima lá no pé, se sente culpada porque você se sente um fracasso, né? E você se sente impotente diante da vida e das coisas que você pode fazer. Você acha que você é a desorganizada, você acaba colocando em si o rótulo da mulher desorganizada, né? As pessoas começam a te ver como aquela pessoa que chega atrasada em todos os lugares, é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, que não consegue realizar nada com calma, que está sempre afobada, né? Então, como é importante o planejamento, né? Nesse contexto. E agora vamos para a terceira situação. Imagine que você, ou que eu, qualquer pessoa, seja uma pessoa hiperrealizadora. Faz muito,
planeja muito, mas ela não tem consciência de quem ela é, dos limites que ela pode, né, dar para as outras pessoas. Ela não tem consciência, né, até onde ela pode ir. Então, ela faz demais, ela até planeja bem, mas ela cai aonde? Na ansiedade, porque é a hiperrealizadora. É aquela que faz, mas não consegue descansar, não consegue se organizar, não consegue estabelecer limite, não consegue dizer não, não consegue, né? Então, ela não consegue olhar para ela enquanto ser humano, se priorizar, se colocar em primeiro lugar, não consegue muitas vezes exercitar esse auto-amor que é tão importante, né? Então ela cai em depressão, ela se sente esgotada, né? Ela fica exausta, bate a tristeza, né? E ela começa a perceber que as coisas não têm muito sentido. Então ela começa a ter uma baixa percepção de sentido em relação à vida, né? Então ela cai no adoecimento. Então, isso é super importante, né? Que a gente olhe para esses 3 pilares, nós, como seres humanos integrais, colocando tudo isso dentro da nossa vida. O olhar que a gente exercita para nós mesmas, né? O planejamento que a gente precisa fazer, desenvolver uma organização e, no final de tudo isso, fazer. Porque sem ação a gente não vai a lugar nenhum, né? Então eu queria que vocês dissessem para mim aqui se vocês se identificam com algo que eu falei, se vocês se veem na estagnação, na desordem ou na doença. Onde vocês, se a gente pudesse criar categorias, né? Onde que vocês estariam? Ou se vocês não se identificam com nenhum deles. Ah, Renata, sinto muito, sinto muito. Se cuida, bebe bastante água, tá? E me chama no direct, tá? Me chama no direct para a gente conversar, tá bom? É isso aí. Quando dá um passo para frente, 10 para trás, né? Porque os passos não deram certo. Isso gera muita frustração. Exatamente. Exatamente. Desordem, doenças, estagnação, desordem, frustração. Pois é, e a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa olhar dessa forma, né? Como seres humanos que somos integrais. Só um segundinho, meninas, que eu vou precisar aqui fazer uma configuração. Só um segundo. Tem que tirar a tela. Vou pausar aqui rapidinho. De vez em quando rola um desafio aqui, né? Ao vivo é assim mesmo. A gente vai no desafio. Deixa eu só adicionar aqui a minha equipe, que ela não está conseguindo aqui fazer a configuração que é necessária. Bom, vamos lá. Ao vivo é assim, né, gente? Tomar uma aguinha aí. Então, gente, quando eu olhei para a produtividade dessa forma, eu nunca mais consegui olhar de outra maneira, né? Porque, assim, é isso, nós somos seres humanos que temos inúmeras necessidades, precisamos olhar para essas necessidades, muitas vezes deixamos de olhar, né? Para isso tudo que é tão importante na nossa vida, e aí a gente realmente paralisa. E aí
começa a procrastinar. Porque às vezes eu tenho consciência, planejo muito, mas não faço nada, né? Estou paralisada ali. Ou às vezes eu planejo, faço muito, vivo exausta. E aí uma hora eu também vou travar, né? Ou eu tenho autoconsciência e ação, faço muito, mas a minha vida é uma desordem porque eu não consigo planejar nada. Então, essa falta de clareza muitas vezes leva a pessoa para um lugar de rótulo, né? Então, você é a desleixada, você é enrolada, você é perdida, você tudo que você começa você não termina, e você é procrastinadora, e a gente vai trazendo para a nossa vida esses rótulos, e a gente vai trazendo peso que a gente não precisava carregar. Então, esses pesos a gente não precisa carregar, né? Mas a gente precisa desenvolver uma consciência e uma estratégia para que a gente possa realmente avançar. Fez sentido para vocês? Coloca aqui para mim no chat. Ai, que bom. Vamos lá. Vamos continuar então. Muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, gente, isso aqui é realmente ouro, né? Porque realmente as pessoas não têm geralmente essa percepção. E aí, gente, o que acontece? Quando você atua dentro desses 3 pilares, eles acontecem, logicamente, ao mesmo tempo, e você consegue, de alguma forma, trazer para a sua realidade esses 3 pilares, o que vai acontecer? Você vai ter mais autoconfiança, porque você vai conseguir fazer as coisas, você vai elevar a sua autoestima, você vai se perceber de uma maneira diferente, você vai começar a elevar a sua energia, então você começa a atrair menos doença, menos frustração, menos medo, né? Você começa a se sentir mais disposta, você começa a ter uma percepção de felicidade muito maior, né? Você começa a sentir mais alegria de viver, você começa a se realizar pessoal e profissionalmente, às vezes você toma coragem para dar um passo diferente do que você vem dando, você começa a acreditar que você é capaz, né? Porque muitas pessoas que procrastinam demais, elas têm uma percepção muito baixa da capacidade que elas têm. Isso é uma frustração imensa, né? E no final das contas, os seus níveis de bem-estar, eles elevam de uma maneira geral e você ainda melhora os seus relacionamentos de quebra, né? De quebra, tudo começa a melhorar. E aí é como se fosse um passo de mágica, né? É como se fosse assim, do nada a minha vida começou a mudar. Mas não, é porque você começou a exercitar a autoconsciência, você começou a se planejar, você começou a agir dentro da realidade que você tem. Então, a gente precisa olhar para isso, né, para que a gente, de fato, consiga avançar, né? Avançar e deixar de procrastinar, que é o tema da nossa aula, né? É o ponto alto da nossa aula, né? Então, a procrastinação nada mais é do que adiar tarefas, né? Simplesmente isso, deixar para depois uma coisa que é importante para você, mesmo que de alguma forma você saiba, você tenha plena consciência de que aquilo vai te prejudicar, né? Quantas coisas a gente não faz sabendo que vai nos prejudicar, né? E a gente acaba não fazendo. E aí gera frustração, a gente fica naquele ciclo sem fim, né? Então, a procrastinação não dá para evitar totalmente, né? Em algum momento da vida, eu vou deixar de fazer certas coisas, você vai deixar, e tá tudo bem, né? A gente precisa, em primeiro lugar, estar consciente e ciente das razões pelas quais a gente procrastina. Então, quando a gente cria essa ciência, né, a gente cria esse entendimento, né, de como superar, a gente vai desenvolvendo essa musculatura e cada vez a gente vai procrastinando menos. Então, eu vou trazer aqui para vocês 12 estratégias para você perceber
que é mais fácil, né, parar de adiar essas tarefas e definitivamente você vai começar a fazer. Então vamos lá, vamos para as estratégias de enfrentamento. Eu deixei um material de apoio para vocês lá no grupo. Algumas das estratégias a gente tem um materialzinho. A primeira estratégia é a lista de tarefas pendentes que vocês podem anotar, né? Talvez a gente não tenha oportunidade de fazer tudo aqui, mas a partir da consciência que você tem, você pode iniciar e depois em casa, ali no momento que você esteja mais tranquila, você vai complementando, tá bom? E se tiverem dúvida também, coloquem aqui para mim. Vamos lá. A primeira estratégia de enfrentamento é fazer uma lista de tarefas pendentes. Imagine que você tem muita coisa para fazer e você está com a cabeça cheia, sua cabeça está lotada de coisa, né? A cabeça pesa porque você guarda tudo na sua cabeça, né? Você guarda tudo que você tem para fazer na tarefa e tudo que você deixou de fazer. Então, o que você vai fazer aqui nessa primeira estratégia? Primeira coisa, você vai olhar para tudo que você tem como pendente na sua mente, né? Eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito tal coisa, tem coisa que eu deveria ir ao banco ter resolvido, deveria ter resolvido uma situação, enfim, né? Não importa. Você vai olhar para tudo que você entende que é pendente na sua vida, tudo que você deveria ter feito e por algum motivo você não fez. E aí, nessa planilha, você tem 3 colunas. A primeira delas é realizar. E você vai marcar. A primeira atividade você parou, analisou e percebeu que você tem que realizar. Isso aqui é comigo, eu não tenho como deixar para outra pessoa fazer, eu mesma vou fazer, então eu vou me comprometer a fazer. Imagine que você tem uma outra tarefa que você pode delegar. Você pode destinar a outra pessoa a realização dessa tarefa. Desculpa, gente. E aí você vai delegar essa tarefa. Então você vai colocar, isso aqui eu vou pedir para o filho fazer, para o marido fazer, para um colega de trabalho fazer, né? E tem outras que você pode, de repente, depois que você já tirou da sua mente, colocou no papel, perceber que tem coisas que já nem não fazem mais sentido para você e que você pode, de alguma forma, eliminar, tirar da sua lista, né? Então, você vai fazer sempre esse movimento. Isso aqui só eu posso fazer? Então, eu vou realizar. Isso aqui eu posso deixar para outra pessoa? Eu vou deixar. Isso aqui eu posso, né, eliminar? Eu vou eliminar. Agora, eu quero que vocês me digam quem aqui tem dificuldade de delegar tarefas. Luciana, Lili, Thelma. Esgotada, sem energia, se enrola mais. Uhum. É. Muitas vezes a gente realmente acredita que a gente precisa dar conta de tudo, né? E aí a gente olha aí, né, para uma questão emocional, né? Por que a gente precisa dar conta de tudo, né? Então eu quero que vocês comecem a fazer essa reflexão. Por que será que eu acredito que eu preciso dar conta de tudo, me sobrecarregar, né? Por que eu tenho dificuldade de pedir ajuda para outras pessoas, né? Porque quando você delega, você está transferindo a sua responsabilidade, a princípio, para uma outra pessoa, para que ela execute aquela tarefa, né? E, de alguma forma, em algumas vezes, você vai pedir ajuda também, né? Então, começar a identificar em você o que faz você, de alguma forma, não querer pedir ajuda,
né? Você tem a necessidade de ser vista, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam que elas têm mais valor quando elas fazem tudo. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde aqui do Rio, eu tinha uma função que era burocrática, eu trabalhava com gestão, e eu tinha os meus afazeres, né, eram de gerenciamento de projeto, mas eu acabei ficando com uma tarefa, porque falam também, né, gente, que é o seguinte: aquele que é bom de trabalho nunca vai faltar trabalho, né, porque sempre vai ter alguém que vai jogar para cima de você. Então, teve um dia que eu peguei um processo e eu precisei numerar aquele processo carimbando, né? Era um carimbo automático que eu só passava folha e carimbava, passava folha e carimbava. E aí eu cheguei exausta do trabalho e fui para a minha sessão de terapia. E aí eu conversando com a terapeuta, falei assim com ela: nossa, você não vai acreditar. Você acredita que hoje eu acho engraçado, né? Mas na época eu não achei. Eu falei: você acredita que hoje eu carimbei 9.000 páginas de um processo? Aí ela ficou olhando para mim e falou assim: nossa, você fala isso com uma alegria, assim, parece que você está achando tão legal, né? Você ficar sobrecarregada. E aí, quando ela falou isso para mim, eu me dei conta de que realmente eu achava que eu teria até mais valor realmente se eu continuasse fazendo aquilo, né? Enquanto que tinham vários colegas ali do meu setor, né, que faziam parte da minha equipe, que ficavam fazendo nada enquanto eu estava ali trabalhando, e eles ainda riam. Eles ainda falavam assim: nossa, o que você está fazendo é o sonho de todo servidor público, né? Eu não era servidora pública, né? Ficar fazendo só isso. E aí eu nem gostava, porque eu sentia que aquilo ali era um movimento assim era um deboche desnecessário, né? Mas eu continuava fazendo. Então eu achava aquilo louvável. Não é que eu achava bonito, mas eu achava normal, né? Então, quantas coisas a gente normaliza ao longo da nossa vida, né, que a gente não precisa normalizar. Então, delegar é possível sim. A gente pode sim dividir a nossa responsabilidade, né? Compartilhar a responsabilidade com outras pessoas e dividir, aliviar a nossa carga, né? Então, eu quero que vocês já comecem a pensar nisso, né? E o segundo passo é definir uma tarefa por dia para concluir, que está na próxima página. Eu trouxe para vocês aqui um plano de ação que vocês vão colocar. As tarefas que eu tenho que realizar. Você coloca a hora e o dia da semana. Você pode escolher uma tarefa por dia, apenas. Em 7 dias, você já vai ter liberado 7 tarefas pendentes que estavam aí te sobrecarregando a mente, porque elas não estavam sobrecarregando o seu corpo, mas elas estavam sobrecarregando a sua mente. Ficou claro? Podemos continuar? Vera, no momento queria muito alguém para fazer quase tudo, mas a realidade é que eu vou ter que fazer mesmo que apareça um anjo para ajudar. Então, é necessário aprender a pedir ajuda. E, Renata, muitas vezes é cansativo, gente. Aqui, né, não é fácil, né? A gente não está aqui, somos todas mulheres adultas, né? E, assim, não existe facilidade nesse processo, né? Mas existe uma maneira de fazer, né? A gente pode aprender a fazer, né? Com amorosidade, com cuidado, né? Amorosidade, em primeiro lugar, com a gente, né? Entendendo quais são os nossos limites, até onde a gente consegue ir, até onde, né? O que a gente suporta, qual o peso que a gente suporta, né? Porque a gente precisa começar a olhar para esse movimento, né? E a partir daí, esse movimento ele vai naturalmente acontecendo, porque à medida que você vai começando a estabelecer esses limites, o seu entorno também começa a mudar, né? Então, é um movimento, mas que não é fácil, mas ele é extremamente possível, né? E também muito valoroso, eu diria, né? Tem muito valor nesse movimento que a gente faz. A segunda estratégia
é de preparar uma lista de desejos, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nesse material que eu separei para vocês, tem uma página que é lista de desejos e sonhos, que vocês preparem uma lista e que vocês coloquem no papel tudo que você pretende colocar em prática. Pode ser um grande sonho, pode ser um pequeno projeto, pode ser um pequeno desejo, né? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa complexa, mas eu preciso que vocês comecem a sentir, né, que vocês podem e vocês têm todo o direito de desejar a vida que vocês quiserem ter. Independente da realidade que você vive hoje, você pode realizar o que você quiser se você tiver uma estratégia, se você tiver um plano de ação, se você se planejar, né? Pode ser que seja um sonho que você consiga, talvez, realizar daqui a 1, 2, 5 anos, mas trazer isso para a nossa realidade é extremamente importante. Eu perdi a conta, né, da quantidade de pessoas que chegavam no processo comigo e eu, quando fazia essa pergunta, né, quais são os seus sonhos, a pessoa falava assim, não tenho. Isso era uma coisa que me intrigava muito e me deixava muito triste, sabe? Eu falava assim, gente, pode uma pessoa não sonhar, né? Por quê? Porque a pessoa muitas vezes acredita que não adianta nem sonhar porque ela não vai conseguir realizar. Então não vou nem sonhar, né? Então isso vai criando um mecanismo inconsciente, né? De baixa valia, né? De pouca valia, né? De alto valor muito baixo. E isso mina a energia e tira da pessoa o poder pessoal, né? De realizar. Então, eu quero que vocês comecem, né? Eu não sei aqui a realidade de vocês, não sei exatamente em que momento da vida vocês estão, mas se permita sonhar, e se permita sonhar mais, e desejar mais coisas, né? Sempre agradecendo pelo que já tem, mas também criando esse movimento para você ativar o seu merecimento e ampliar o seu radar, né? Para as oportunidades, para as coisas que podem surgir na sua vida. E você vai aproveitar e fazer uma estimativa de quanto tempo cada tarefa vai levar para ser concluída. Então, você vai tirar um tempinho, você vai fazer a lista de desejos, vai ver se essa lista, se essa tarefa ela é de curto, médio ou longo prazo para realizar. Curto prazo até 6 meses, médio prazo de 6 meses até 2 anos e longo prazo acima de 2 anos. Né? Quanto tempo eu levaria para realizar essa tarefa, esse desejo, esse sonho? Né? Então você vai começar a pensar, porque isso você vai começar a abrir um campo de possibilidade para que as coisas de fato comecem a acontecer da maneira que você deseja, tá bom? Vamos lá. A terceira estratégia é reconhecer o gatilho da procrastinação. Isso aqui é extremamente válido e poderoso, tá? Quando você começa a lidar com esses itens da sua lista, ou do que você deixou para trás, ou que você deseja fazer, eu quero que você comece a prestar atenção quando os pensamentos de procrastinação vão começar a surgir na sua mente. Então, aqui você vai exercitar profundamente a autoconsciência. Então, você vai olhar para uma tarefa e vai falar assim, eu gostaria de, por exemplo, falar em público, dar uma palestra. E aí você começa a pensar assim, não, mas isso não é para mim. Não, mas isso está faltando tal coisa na minha vida, isso eu não consigo, isso eu nunca vou conseguir. Quando você começa a ter esses pensamentos, que são pensamentos sabotadores, né, que fazem parte, né, da nossa vida, né, então ali povoando a nossa mente, você vai começar a perceber que existe algo que é o gatilho que vai fazer com que você pense em deixar para depois. Então, o que faz você desencadear, né? O que desencadeia em você esse desejo de adiar a tarefa?
essa vontade de deixar para depois, essa vontade de não fazer, né? E a que você associa essa necessidade? Né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as emoções, e elas estão muito relacionadas a isso. Eu vou trazer para vocês. A quarta estratégia de enfrentamento é eliminar distrações e abrir espaço na sua agenda, né? A gente tem muita dificuldade de realizar qualquer coisa que seja realmente boa para a nossa vida quando a gente fica voltando a nossa atenção para ruídos e distrações, né? As distrações, elas estão aí o tempo inteiro. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui, estão nessa sala aqui comigo, estamos em 48 pessoas, vocês são pessoas privilegiadas, porque vocês estão aqui utilizando a sua atenção para algo útil para a vida, né, para a sua vida. Vocês estão direcionando algo que vai levar vocês para um lugar diferente do que vocês estão, de alguma forma, né? A gente sempre sai modificado, sai diferente de alguma experiência. Então, as distrações, elas estão aí o tempo todo. É rede social, é televisão, né? É um sentimento ruim que às vezes vem e sequestra, né? Às vezes a gente está até fazendo uma coisa que é importante, mas de repente aparece uma coisa ruim, é uma fofoca, é uma comparação, é um medo, né? Então, assim, a gente precisa eliminar de alguma maneira isso da nossa vida. Então, eu queria que vocês anotassem também nesse material de apoio aqui, tem uma folha que se chama Distrações e Ruídos. Eu quero que você faça essa análise, né? O que me atrapalha e me impede de realizar? E aí você coloca tudo que você puder, né? Você pode colocar tanto fatores externos quanto fatores internos, né? Emoções, sentimentos, pessoas, situações, né? O que faz realmente você não realizar o que você gostaria, né? E aí você, na outra coluna, vai anotar exatamente o que você está decidida a abrir mão para você ter mais resultados na sua vida. Então, o que você realmente quer abrir mão, quer deixar, né, ir, que você quer soltar para que você realmente deixe o novo chegar na sua vida. A quinta estratégia de enfrentamento, vocês estão acompanhando, gente? Eu estou falando muito rápido. Renata, vamos lá. Prazos: pequeno, médio e longo. Pequeno prazo, né? Curto prazo, até 6 meses. Médio prazo, de 6 meses a 2 anos. Longo prazo, de 2 anos em diante, tá? Vamos começar olhando assim, né? Essa é uma ferramenta de gestão empresarial, né? Que a gente usa muito em planejamento estratégico empresarial, já usei muito nos meus trabalhos. E é muito importante, quando a gente começa a atuar dessa forma, a gente percebe os ganhos que a gente tem. Porque você começa a medir, né? Você começa a olhar realmente para os ganhos mais do que para as perdas. Porque você começa a perceber que você está avançando ao longo do caminho, tá? Vamos lá. Outra estratégia, que é a quinta: organizar o seu ambiente físico. Gente, ninguém consegue trabalhar, viver bem em um lugar bagunçado, um lugar sujo. Por quê? Porque isso tira o seu foco, isso dispersa o seu foco. Então, quanto mais organizado, arrumado, limpo estiver o seu ambiente, melhor para você direcionar o foco para o que é importante para a sua vida. Então, procure, né, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, organizar esse ambiente em que você está, seja em casa, seja no trabalho também, né? Lá no meu trabalho também tinha uma cultura que era a seguinte: quanto mais coisas em cima da mesa, mais parece que eu tenho trabalho e menos coisas me pedem para fazer. Então, existia essa cultura. E aí, a minha mesa vivia limpa, e as pessoas falavam assim, falavam assim: daqui a pouco vamos trazer coisa para você fazer, hein? Porque sua mesa está vazia, parece que você não tem nada para fazer, e eu trabalhando sem parar,
né? E aí é muito interessante isso, porque só que aquilo trazia clareza para mim, né? Eu me fechava ali naquele momento ali na minha mesa, porque eram muitas baias, era um ambiente totalmente aberto, e eu conseguia ali direcionar o meu foco, porque eu precisava fazer com total atenção, com atenção plena. Então, como isso é importante, né? Você arrumar o seu ambiente de trabalho, arrumar a sua casa, né? E isso vai trazer realmente ganhos significativos. E se puder, de vez em quando, fazer um destralhe, arrumar gaveta, armário, né? Doar, ou, né, o que não tiver utilidade, jogar fora, né? E eliminar esses excessos de uma maneira geral. A sexta estratégia é identificar e aprender a gerenciar as suas emoções. Está relacionado ao que eu falei lá atrás, né? Raiva, culpa, medo, vergonha, comparação, tudo isso contribui demais para a nossa procrastinação. Por quê? Porque isso drena a nossa energia completamente. Então, você, além de ficar sem força para executar, vai te colocar num lugar, né, de paralisia, né? São sentimentos e emoções aí de baixíssima frequência vibratória. E quando você está nessa frequência muito baixa, né, você tem uma perda de energia que é muito grande, né? Então, você precisa aprender a gerenciar as suas emoções, aprender a entender como você funciona, né? O que desencadeia um gatilho em você? O que faz você ter desejo de procrastinar, né? Pode ser um medo, né? Falando especificamente do medo, que ele acaba sendo assim o grande vilão, né? Da procrastinação. O medo, ele é necessário, né? Nós precisamos, é uma emoção que é válida. A gente precisa sentir, né? Ter a emoção do medo na nossa vida para a gente se proteger. Porque senão, imagina se nós não tivéssemos medo, né? A gente sairia se arriscando em todas as situações. Então, ela é muito válida, assim como todas as emoções, né? Não existe emoção negativa e nem emoção positiva. Ela serve, de alguma forma, para nos proteger. Então, quando você se percebe procrastinando, de alguma forma, deixando alguma coisa para depois, você começa a observar no seu íntimo, começa a perceber como o seu corpo fica, começa a perceber como você se sente, né? Por quê? Porque pode ser um medo de falhar. Então, funciona mais ou menos assim. Eu gostaria muito de falar em público, mas eu tenho medo de falhar na frente das pessoas. Então, para eu me preservar, eu continuo paralisada e não faço o que eu gostaria de fazer. Isso funciona para todas as outras coisas na nossa vida, né? Talvez seja um medo de receber crítica, talvez um medo de cometer erro, né? Talvez você tenha um medo ali de sucesso, talvez você esteja presa, né, em questões ali familiares, talvez você viva num contexto em que as pessoas pensem exatamente de uma forma que, portanto, para você sentir que você pertence, você acaba também, né, podando os seus desejos e os seus sonhos e você se mantém ali estagnada, paralisada, né, no mesmo lugar. Pode ser que essa procrastinação ela traga para você esse gatilho, né, relacionado a uma memória lá da sua infância, né? Talvez você tenha vivido alguma coisa na sua infância, talvez você nem lembre, mas aquilo ali continua no seu inconsciente, te colocando num local ali de preservação, de autopreservação, né? Então você acaba também procrastinando, deixando para depois algumas coisas para se preservar. Então eu quero que vocês comecem a olhar dessa maneira, né, para que vocês possam realmente sair da procrastinação, né? Então, todas as vezes em que houver um desejo irresistível de não fazer algo, você para e pensa: o que será que isso está querendo me dizer? Né? Será que é um medo? Será que é, né, uma culpa que eu sinto? Né? Então, para me manter ali parecido com as pessoas que convivem comigo, eu me mantenho nesse mesmo lugar e não dou um passo importante, né? É a vergonha, né?
é a comparação que eu faço em relação a outras pessoas, e aí você vai começar a descascar a cebola, né? É como se nós fôssemos cebolas, né? A gente vai tirando essas cascas e você vai começando realmente a entender como você funciona até chegar um momento que você vai ter aquele insight que você vai falar, é isso, e é isso que eu vou trabalhar e, né, vou conseguir de alguma forma atuar, né, e enfrentar. O sétimo é valorizar as relações pessoais e manter conexões saudáveis. Isso vai te levar para um outro nível, né? Por quê? Porque se você estiver com pessoas que te elevam, isso vai transformar a sua vida num terreno fértil, né? Porque você vai estar num ambiente onde outras pessoas, né, querem se desenvolver, querem crescer, querem dividir, compartilhar a experiência com você, né? E aí você vai aprender a criar uma rotina de merecimento na sua vida. Quantas pessoas não se sentem merecedoras, né, de ter as coisas, de conquistar as coisas, né? Então, isso é também um olhar importante para você desenvolver. E a pergunta de milhões, que eu gosto sempre de fazer essa pergunta para os meus clientes. Quem são as pessoas que te fortalecem e te estimulam a ser uma pessoa melhor? Né? Essas são as pessoas verdadeiras, essas são as pessoas que, de alguma forma, você tem que valorizar, você tem que, né, buscar manter essa conexão, né? Tudo isso de uma forma genuína, né, gente? Aqui a gente está falando do genuíno, né? De coisas que sejam valorosas e verdadeiras. Marta, atenção plena é tão importante, né? O medo de ser ridícula faz com que a gente realmente não se exponha, né? Que a gente não se posicione diante da vida, diante das pessoas, mas a gente, em passinhos de bebê, a gente consegue conquistar. É um processo que a gente precisa respeitar, a gente precisa entender, né? E a gente vai conseguindo caminhar. A oitava estratégia é mudar o ambiente, né? Então, como eu já estava falando, é você procurar se distanciar, né, de pessoas que te levam para um caminho que não está alinhado àquilo que você quer para a sua vida, né? Eu não falo aqui nem de você brigar, nem de você, né, desfazer amizades, mas é se autopreservar, estabelecer limites que sejam saudáveis, né? Então, você precisa entender quem são essas pessoas, o que você pode fazer, né, para dar limites, como você faz para evitar essa toxicidade também. Deram uma rabiscada aqui de novo, peraí. Peraí, gente. Eu que agora não lembro mais onde que eu fui. Não lembro mais onde que eu fui da outra vez, onde que eu apaguei. Peraí. Vamos ver. Então, estamos entendidas até aqui? Vamos continuar. A próxima estratégia de enfrentamento é valorizar o descanso. Nós, mulheres, precisamos valorizar o nosso descanso. Nós precisamos estabelecer horários, limites, né? Estabelecer um espaço para a gente trabalhar, um espaço para a gente descansar. A pandemia trouxe uma grande, né, vantagem em termos de realização profissional, né? A tecnologia avançou demais, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Hoje, né, eu estou aqui trabalhando da minha casa, me conectando com vocês, né? Até muito tempo atrás, o home office não era valorizado, né? Ele veio com muita intensidade na pandemia. E aí também trouxe com isso um grande problema, né? Porque nós, mulheres, mães, né? Todas nós que passamos pela pandemia sabemos como foi, né? Como foi difícil, criança estudando em casa, a gente trabalhando de casa, né? Então a gente precisou realmente se virar nos 30, né? E isso gerou uma sobrecarga muito grande, porque já não existe mais limite. O que é trabalho, o que é atividade de casa, né? Era tudo ao mesmo tempo agora. Mas agora a gente está entrando num movimento, né, de mudança.
né? Algumas pessoas voltaram para o seu trabalho lá físico, né, para o ambiente físico. Muitas também acabaram, né, ganhando muito e continuaram trabalhando em casa, mas a gente precisa criar esse limite, né, e criar permissão para fazer pequenas pausas, né? Então, uma coisa que eu faço muito aqui é pausar, né? Então, tem horas que eu falo, agora eu já não estou funcionando muito bem, vou parar 10 minutos e vou voltar com a energia, né, mais elevada. Vou beber uma água, vou fazer uma respiração consciente, vou aqui me conectar comigo, né? E aí você volta e descansa e volta para o trabalho com uma energia mais elevada e você consegue ser muito mais produtiva, né? E diminuir essa culpa, né? Criar intenção no que você faz. Quando você tem uma intenção, você dificilmente sente culpa por estar fazendo o que tem que ser feito, né? E por estar fazendo algo por você, que é o mais importante de tudo, né? Nós, mulheres, nos deixamos muito para depois. Tá quase acabando, gente. A 10ª estratégia é estabelecer limites, né? Eu já falei muito aqui sobre a questão do limite, mas também praticar o dizer não, né? Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Uhum. É. Eu acho que 99% das mulheres, né, pelo menos assim, de tudo que eu já vi, né, das centenas de pessoas que eu já atendi, eu acho que 99% das mulheres sente culpa e tem dificuldade de dizer não, né? E isso é algo que a gente precisa realmente olhar com muito afinco, sabe? Porque quando a gente diz não, né, a gente diz sim para o outro querendo dizer não, a gente está dizendo um não para a gente, né? A gente está se deixando para depois. Logicamente, existem situações que a gente vai dizer sim para o outro, mas a gente vai ter a intenção de dizer um sim. Às vezes a gente nem está querendo muito fazer, mas existe uma intenção verdadeira de fazer algo pelo outro, de agradar o outro, né? De cuidar do outro, né? De ter uma vida social. Então, em alguns momentos, sim, a gente vai fazer essas pequenas exceções, né? E também vai fazer vai ter esse cuidado com o outro, né? Mas a gente precisa perceber que muitas vezes a gente não diz não porque a gente precisa agradar. A gente precisa agradar para se sentir amada. Então, quando a gente agrada porque a gente quer algo em troca ou porque a gente precisa sentir o amor do outro a partir do que a gente faz, isso é um não gigantesco para a gente. Isso é um não imenso. Então, quando a gente está fazendo, a gente está dizendo sim para o outro, dizendo não, ao mesmo tempo, esse sim é um não para a gente, porque a gente acredita que a gente vai receber dele o amor que a gente precisa, esse não para a gente é muito grande. Então a gente precisa fazer o movimento inverso. Em vez de a gente buscar reconhecimento, buscar o amor do outro, a gente precisa se amar primeiro, né? Então a gente precisa fazer esse movimento do auto-amor, do auto-cuidado, né? Da auto-percepção, sempre de dentro para fora, né? Porque o outro nunca vai ter a capacidade de nos dar o que a gente não é capaz de se dar. Isso é muito sério, né? Porque eu vejo as pessoas se anulando completamente, simplesmente porque elas não conseguem dizer não. E quando elas vão ver, elas estão buscando coisas que elas mesmas poderiam estar se dando, né? E aí ficam ali naquele lugar de espera, que é um lugar muito triste, né? O lugar de espera é um lugar muito dolorido, porque você está sempre esperando. Então, quem está sempre esperando não faz nada. Faz sentido, gente? Quem está em espera não consegue fazer absolutamente nada.
Eu estou sempre colocando, projetando fora o que eu mesma tenho que me nutrir, o que eu mesma tenho que me fazer, né? O que eu mesma tenho que fazer para mim. Michele, você tem uma personalidade. Você muito provavelmente está no piloto automático, esperando o reconhecimento do outro, porque talvez você tenha uma dor aí, né? Que precisa ser olhada, que precisa ser enfrentada. Então, se acolha. Tá? Aqui, quando a gente começa a olhar para as nossas questões, a gente precisa fazer um exercício, que é o exercício de se acolher. Porque nós todas temos luz e temos sombra. Nós temos coisas maravilhosas e temos também as nossas dificuldades. Nós temos também as nossas mazelas, né? Nós temos as nossas dores. Muitas vezes convivemos com pessoas que também têm as suas dores, né? Então a gente precisa fazer esse movimento de se acolher. Está tudo bem, né? Só que a partir do momento que você colocou luz sobre isso e você já sabe que existe algo que pode ser modificado, isso é um convite para você agir, para você trazer para a sua vida esse exercício, para que você possa se libertar disso. Porque o lugar de espera é um lugar muito doloroso, né? É matar os nossos sonhos, né? Quando a gente fica esperando do outro aquilo que talvez ele não vá nunca entregar para a gente. Porque ele não vai entregar porque nem a gente mesmo está conseguindo dar, né, para nós mesmos. Então, é um movimento que a gente precisa realmente olhar, né? Vamos lá, gente, fiquei até ofegante aqui, que a mente vai. E dizer não, gente, é muito desafiador no começo, mas depois você vai percebendo que você consegue, que é possível e que realmente vai ficando que é essencial na sua vida, você vai aprendendo a se respeitar, vai aprendendo, né, e vai começando a perceber que você também tem o respeito dos outros. Isso é fantástico. A 11ª estratégia é fazer um planejamento semanal. Eu deixei aqui para vocês também um material aqui, né? No material tem a página do plano semanal. Então, você vai aqui começar a anotar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, anotar o que é mais importante, né? E algumas anotações. Você pode fazer isso no seu caderno, numa agenda, no Google. Você pode usar a ferramenta que for. Isso aqui é só uma base para que você comece, né? E a partir desse planejamento que você vai fazendo, é importante você escolher um dia fixo na semana. Você escolhe um dia fixo e reserva 30 minutos para planejar a semana seguinte. Eu faço isso todo domingo. Todo domingo eu costumo ir à missa à noite, e aí quando eu volto da missa eu faço aqui o meu planejamento. Sento aqui no meu escritório, sento no computador, olho o que eu tenho para fazer na semana, olho se tem alguma coisa que ficou, né, da semana anterior, e assim a gente vai fazendo e vai ficando mais fácil, né? Vai analisando as atividades, vê o que é prioridade, por quê? Você tirou da mente, colocou no papel, né? Na verdade, é como se você tivesse delegado para o papel, né? A preocupação com a tarefa que você tem, porque tem pessoas que não anotam nada, elas vão vivendo e vão deixando e esquecem das coisas, né? E se sobrecarregam muito mentalmente. Isso também traz muita exaustão, né? Então, é importante você começar a fazer esse movimento, que seja 10 minutos, 15 minutos, para você planejar a semana seguinte. E ser autorresponsável. Se olhar como uma mulher adulta, que ainda que tenha ali dentro de você uma criança ferida, você entender que você pode se responsabilizar pela sua vida e começar a agir, ainda que sejam pequenos passos, ainda que sejam coisas muito pequenas, você vai percebendo que você consegue caminhar, né? Porque o caminho se faz caminhando, né? Como eu falei, né? Quem fica no estado de espera não faz nada, né?
Então, o que vai levar você para um outro nível na sua vida, né, não são só os desejos que você tem. É muito importante você ter autoconsciência, ter clareza dos desejos que você tem, né, porque você sonha, isso te impulsiona, isso te leva adiante, mas a decisão que você toma da pessoa que você deseja se tornar e da ação que você vai realizar dia a dia, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, com os seus percalços, né, com tudo que surge, porque a vida simplesmente acontece. É isso que vai te levar para um outro nível, né? E você fazer esse compromisso com você, né? Nós somos tão comprometidas com os outros, né? Nós criamos um compromisso de estar aqui, estamos aqui. Nós criamos um compromisso de levar um filho na escola e levamos na escola. Nós criamos um compromisso, né, com amigos, com marido, com pai, com mãe. Por que a gente não se compromete com a gente, né? Qual é o medo que está por trás disso, né? Qual é a espera que a gente está o que a gente está esperando, né, que faz com que a gente não ande, não avance? Muitas vezes basta a gente tomar uma decisão de criar um compromisso com a gente mesma, né? Esse compromisso de ser melhor, de não desistir, né? E a produtividade ela vai ser somente uma consequência dessas decisões que você vai tomando todo dia, né? E das escolhas que você vai fazendo. Então, agora você tem aí 12 estratégias para enfrentar a procrastinação. Você sabe que existe uma produtividade que é sistêmica, que é abrangente, que olha para a sua vida de uma maneira geral, né? E você agora já sabe como ser uma mulher mais produtiva, né? E você, com isso, tem a capacidade de se tornar o 1% das pessoas mais produtivas do mundo, né? Porque a maioria das pessoas deixa a vida me levar, né? A maioria das pessoas está nesse movimento e isso está cada vez mais forte, né? E basta você começar a seguir tudo que eu te ensinei aqui. Se você começar a seguir, né, e lembrar de praticar um pouquinho todos os dias, criar esse compromisso com você, né, você vai perceber o quanto você tem a ganhar na sua vida, né? E agora eu quero falar com você, né, que de alguma forma, né, está buscando aí a sua melhor versão, você quer colher os frutos de uma vida próspera, de uma vida feliz, né, de uma vida sem atropelos, né? Aprender a usar essa produtividade que eu ensinei agora e focar. E eu queria saber, né, já fazendo um convite para quem quiser participar da próxima turma, né, ficarei imensamente feliz se vocês quiserem trilhar esse caminho comigo, né? Eu quero saber se fez sentido para vocês, né? E se vocês gostariam de efetivamente se libertar da procrastinação. Vamos lá, vou ver aqui umas perguntas. Isso, Marta. Muitas vezes, né, quando a dor física chega, o emocional já está tomado, né? Já está ali totalmente tomado por isso tudo, né? Por essa rotina, pelos nãos que a gente não dá, né? Pelas coisas que a gente não diz, né? E a gente precisa realmente se priorizar. Isso, Michele, muito bom. Renata, o que seria uma vez por semana? Sem o planejamento, é isso que você está perguntando? Isso, Marta, compromisso. Obrigada, Val. Obrigada. Que bom que fez sentido. Renata, se acolha, né? E se precisar de alguma coisa, me chama lá no direct, tá? Tá ótimo, te aguardo, tá bom? Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. E agora vamos continuar. Vocês gostariam de se sentir mais produtivas? Coloca aqui para mim, né? O que você gostaria? Eu quero saber. Beatriz, vamos enfrentar isso juntas?
Eu também, eu já tive muita vergonha de falar em público. Já sofri muito com isso. Eu tinha muita dificuldade de me expor, tinha muito medo de me posicionar nas redes sociais, porque eu tinha muito medo do que os outros iam pensar a respeito das minhas escolhas, né? Eu me formei advogada, atuei em gestão durante muitos anos, fazia um trabalho burocrático, e aí eu tinha muito medo de ser chamada de blogueira. Eu tinha muito receio, sabe, das pessoas falarem, nossa, mas agora ela mudou, olha só, agora ela fica se posicionando, né? Eu já fui chamada de algumas coisas, né? A menina da internet, eu já fui chamada, só que hoje eu tenho plena consciência da minha missão, né? O autoconhecimento trouxe para mim é, uma certeza de que eu não posso parar, né? Apesar do outro, do que os outros pensam. Então, isso é uma coisa que a gente, com o tempo, a gente vai percebendo que, na verdade, não faz sentido, né? E eu buscava esse reconhecimento, então eu acabava me paralisando. Eu fui essa pessoa que, durante muito tempo, deixei os meus sonhos engavetados. Então, é um movimento que a gente precisa fazer, né? Apesar das opiniões alheias, né? Que bom, Marta. Que bom, fico feliz que vocês estejam gostando. E eu queria saber aqui, né, quem gostaria de se libertar de medo, de comparação, de vergonha, dessa preguiça que bate, dessa baixa energia, né, desse controle, do perfeccionismo. Fala aqui nos comentários para mim se você gostaria, né? Porque eu gostaria muito de trazer para vocês essa visão que eu tenho hoje, a partir, né, de tudo que eu criei, de tudo que eu desenvolvi, né? E eu quero que vocês saibam que eu não quero deixar ninguém para trás, porque você pode escolher pelo seu crescimento pessoal, né? Você que quer fazer a sua vida valer a pena, né? Você que quer sentir que você se pertence, né? Ocupar o seu lugar no mundo, né? Ocupar um lugar no mundo é algo que às vezes parece tão intangível, né? Uma coisa tão difícil de entender, né? Mas ocupar o seu lugar no mundo é ocupar o seu lugar, né? Fazer o que você veio ao mundo para fazer, realizar a sua tarefa, né? Viver do seu propósito, impactar a vida de outras pessoas, né? Talvez fazer uma transição de carreira, né? Mas isso tudo é possível, né? Então eu quero muito que vocês entendam que é extremamente possível de mudar isso, né? E essa produtividade que eu acredito, ela é movida pelo amor próprio, por você valorizar cada momento, valorizar o seu potencial, né? Entender que você tem o poder de transformar a sua realidade, a sua vida, né? Criar uma vida com uma rotina que seja mais leve, mais amorosa, que respeite você mesma como ser humano, né? E eu queria, né, saber se vocês gostariam, se eu posso, né, se vocês me permitem aqui trazer para vocês, né, as informações do método Florescer, que é um método que eu desenvolvi com muito amor, né, que eu tenho muito carinho, muita alegria, né, porque realmente já mudou a vida de muitas pessoas e está cada vez melhor, né? Está cada vez melhor. À medida que a gente passa, a gente evolui, também a gente vai percebendo, né, que a nossa missão vai crescendo, que as pessoas vão chegando e a gente pode sim, né, criar um ambiente que seja favorável. E eu quero, junto com vocês, interromper, né, acabar com esse processo crônico de procrastinação, né, o que te leva, de alguma forma, a um desgaste constante, né? E eu quero apresentar para vocês, né, o por dentro, né, a metodologia por dentro, né? A gente tem 10 módulos nessa turma, são 8 módulos comigo, 2 módulos com especialistas nas suas áreas. Então, a turma anterior já viveu essa experiência, tem até algumas pessoas que estão aqui que participaram da turma anterior, né? E realmente foi um despertar muito profundo, né? Muito interessante.
A gente teve um módulo de saúde e qualidade de vida com a doutora Daniela Capes, que é uma médica do Rio Grande do Sul, uma médica oncologista, ela é nutróloga também, então ela ensinou muita coisa bacana, sabe, sobre como a gente fazer para desinflamar nosso corpo, conquistar um corpo saudável. Estou no processo com ela, comecei, né, na semana passada. Tem a Natália Moreira, que é uma especialista em finanças também, ela é desse meio, né, das finanças, e ela deu uma aula maravilhosa sobre como ativar uma mentalidade próspera, como se planejar financeiramente, como organizar as suas finanças, e assim, ela trouxe muito conteúdo relevante e foi muito, muito interessante, né? Então, essa metodologia a gente começa olhando, né? Eu falo de módulo zero porque a gente começa do zero realmente, né? Tem algumas aulas que já estão disponibilizadas na plataforma, que você vai entender como funciona essa mentoria. Aí no módulo 1 a gente traz clareza, né, para as nossas questões. No módulo 2, a gente aprende a eliminar esses sabotadores, tudo isso que de alguma forma não nos serve, né? O módulo 3, a gente olha para a nossa história, né? Enquanto indivíduo, a gente olha para os nossos padrões, para as nossas lealdades sistêmicas, como que a maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, influencia na nossa procrastinação. O quarto módulo, a gente traz um olhar amoroso para a nossa criança, né? A nossa criança está dentro de todas nós, ela vive com a gente, né? Onde a gente for, a nossa criança está ali, né? E a gente olhar para as nossas feridas, para esses padrões emocionais, né? O módulo 5, como você vai aprender como criar uma rotina perfeita, uma boa rotina para você, que eu trago várias ferramentas, tem um módulo com a doutora Daniela, tem o módulo 7, que é o da missão de vida. Ali você começa a criar efetivamente uma conexão com o seu propósito, né? Identificar o que você tem de fortaleza, o que você tem de força, né? Para que você possa traçar os seus objetivos com estratégia. Tem a Natália Moreira, que fala sobre finanças. No módulo 9, a gente faz junto um planejamento estratégico para que você possa planejar o seu dia a dia, olhar para a sua rotina, desenvolver, né, criar tempo para o que é importante. E no módulo 10, né, que eu chamo de estou pronta, chegou o momento de florescer, né? Porque você vai realmente ali aprender a planejar a vida dos seus sonhos, né? Criar essa estrutura e andar, começar a caminhar realmente sozinha, já com inúmeros ganhos e só crescendo, só se desenvolvendo, né? Então, eu quero, né, realmente oferecer isso para vocês, não quero que ninguém fique para trás, né? Essa é a minha missão. Eu não sei se eu consigo ser clara o quanto isso é importante para mim, o quanto isso move a minha vida, né? E o quanto eu me desenvolvo enquanto ser humano e o quanto eu me fortaleço, né? Fortaleço a minha missão a cada movimento que eu faço. Além disso, a gente vai ter alguns bônus para quem está aqui presente, tá? Então, a gente vai começar com um bônus de R$ 200. Então, você hoje, fechando até às 23h59, você adquirindo a sua participação nessa mentoria, você vai pagar R$ 497 por todo esse programa. A primeira que fechar vai ganhar uma sessão estratégica individual comigo de 2 horas, em que a gente vai olhar para a sua realidade, algo que você queira de alguma forma transformar na sua vida. As 5 primeiras vão ganhar o meu livro físico, Pílulas de Cura autografado, e as 10 primeiras vão ganhar o meu livro físico, Resgate uma Mulher em Cura uma Geração. Então, as 5 primeiras vão ganhar os 2 livros, né? Vai direto para sua casa e da 6ª à 10ª vão ganhar o Resgate uma Mulher por uma Geração. Aqui, só esse livro aqui vale muito, né? Esse aqui também, porque vai te ajudar a criar uma nova rotina na sua vida, porque são livros de mensagens diárias.
e de expansão de consciência absurda. Além disso, eu também vou ofertar para as que entrarem na mentoria, nessa turma, um desafio semear que eu já tenho, que já, né, já acontece já há algum tempo, que ao longo de 30 dias você vai receber conteúdos práticos e estratégias no grupo fechado das alunas, né, que a gente vai criar no WhatsApp, para que você já dê os primeiros passos para você ter uma rotina com mais clareza e disciplina. Então, todos os dias eu vou mandar uma tarefa, um pensamento, algo que você possa ali fazer para que você possa realmente começar a criar uma rotina diferente. Esse desafio, ele é vendido a R$ 197, mas todas as alunas dessa turma vão ganhar. E a gente vai começar logo na primeira semana. Então, metade praticamente da mentoria, a gente vai ter ali esse desafio diário, né? Eu chamo de desafio, mas nada mais é do que atividade, que você vai realizar, coisas que você vai aprender no dia a dia para que a sua rotina fique melhor. O bônus 6 é a aula bônus com a Natália Moreira. O bônus 7 é uma aula com a doutora Daniela Capes. Então, em vez de 8 semanas, nós temos 10 semanas juntas, 8 comigo e 2 com elas, né? Uma com cada uma. E também um ano de acesso à comunidade Florescer, onde você vai ter acesso a ferramentas de produtividade, práticas meditativas e muitas atividades para você realizar e elevar os seus níveis de bem-estar durante um ano. Essa comunidade é uma comunidade que vai ser bastante ativa, a gente vai ter encontros extras durante um ano, a gente vai ter ali muito conteúdo que vai ficar nessa plataforma. E o bônus 9, que eu coloquei como um bônus, que é uma aula de boas-vindas já na semana que vem, no dia 28 de fevereiro, em que eu vou receber as novas alunas. Então, a gente vai ter ali a oportunidade de se conectar, né, de fazer aquele check-in, né, todas nós juntas ali, vamos começar já a traçar algumas estratégias para fazer realmente essa mudança que é necessária. E eu quero saber aqui se vocês gostaram de conhecer um pouquinho por dentro da minha mentoria. Cristine fez isso aí, Cris. Marjorie também é da turma anterior. Sim, Marta, toda aula, todo encontro tem um material de apoio. Com relação aos livros, não, os livros eles não têm e-book, eles são livros físicos, mas eu vou mandar para casa das 10 primeiras. Quem for contemplada, quem realmente garantir as primeiras vagas vai ganhar e eu vou mandar sem custo nenhum pelos correios, tá bom? Os encontros são ao vivo, Renata, mas eles ficarão gravados na plataforma para que você assista quantas vezes quiser durante um ano. Liana também está aqui, muito legal, Liana. Liana teve excelentes ganhos também. E aí, gente, se tiver dúvida, vai mandando aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, né? Essa condição é especial para hoje, porque essa mentoria ela tem um valor de 697. Então, hoje eu vou dar para vocês que estão aqui, né, e para quem quiser fechar até as 23h59, esse desconto, né, esse presente que eu vou tirar do meu bolso de R$200 para que você realmente participe dessa turma, né? Se você está decidida a fazer parte, não perca a oportunidade. Por quê? Você vai ter um ganho gigantesco na sua vida, né? E eu te garanto que se você executar tudo que eu propuser, tudo que eu colocar ali, você não tem como você não ter resultado. Gente, eu vou pedir só uma coisinha. Eu vou precisar tirar aqui de novo. Tem alguém rabiscando aqui. Não sei como fazer isso, gente. Eu vou aprender, porque no próximo isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum, né? Alguma configuração aqui do Zoom.
Então, eu resolvi fazer essa condição especialíssima para você que está aqui, para você que está lá no grupo do WhatsApp de alguma forma, né, e já assistiu uma parte da aula e não conseguiu, né, ficar até o final. Quem fechar hoje até as 23h59 vai ter todos esses bônus além do valor, né? Eu queria trazer aqui um depoimento, além do depoimento das meninas que estão aqui, Marjorie, Eliana, Jani, Cristine, né, que já passaram por esse processo, um depoimento da Yolanda, né, que ela fez para mim na semana passada, e assim, isso mexeu demais assim, comigo, né, porque foi um depoimento realmente super espontâneo dela, e ela trouxe esse depoimento, eu quero ler para vocês, né? Minha imersão no método Florescer teve um significado que muito se assemelha ao nome do método. Eu me vi ao longo do processo realmente florindo. A cada novo encontro eu me percebia mais corajosa para viver o meu caminho interno, ressignificando algumas crenças limitantes que me faziam paralisar. Isabelle me ajudou a estar em movimento, mas sempre me respeitando como pessoa. E tem uma frase que resume o método Florescer. Caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. E ela, com seu método, me fez caminhar com mais confiança e amor próprio. Gente, eu me emociono, de verdade. Porque isso, para mim, não tem preço. Estou aqui num momento de vulnerabilidade com vocês, né? No lançamento da turma passada, eu chorei também, porque uma aluna entrou e começou a falar, todo mundo começou a chorar com ela, foi um chorão danado, né? Mas estamos aqui num ambiente seguro e a gente também pode se permitir se vulnerabilizar, né, diante das pessoas, né? Então, isso aqui é a minha missão, né? Isso me move, isso faz com que realmente eu esteja aqui trazendo o meu melhor para vocês e continuarei trazendo a cada encontro, né? E se você, né, quer por algum motivo participar, né, ou tem dúvida, faz a sua inscrição, garante a sua vaga, você tem uma garantia incondicional de 7 dias, né? Você não precisa criar nenhuma justificativa, basta dizer para mim, Isabelle, eu não vou querer ficar na turma. E a gente vai fazer o estorno, né, da sua compra sem fazer qualquer tipo de pergunta. Mas se dê essa oportunidade de entrar na plataforma, assistir as primeiras aulas, as explicações que eu dou a respeito do método, né, no módulo 0 já tem 8 aulas gravadas lá, né, que já foram gravadas, tem material de apoio para que você se situe, né, e você comece realmente a perceber o que de fato é o método Florescer. E aí eu queria aproveitar, né? Eu não sei se o link já está lá no grupo. Tá. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Vou pedir a Cristine para fazer isso. Preciso disso, porém preciso planejar no financeiro. Muito, muito bom, Marta. Muito bom. Isso, continua aqui com a gente, tá bom? E já acabou de ser colocado o link aqui. Quem quiser, clica aqui, vai direto, já vai ser remetido lá para a página da Hotmart. Lembrando que você pode dividir em até 12 vezes esse valor. Então, é uma oportunidade única. Esse valor eu não vou fazer mais, porque realmente é um presente, né, para quem, de fato, se permitir participar. E nós vamos, a partir de amanhã, já volta para o valor normal de 697. Lembrando que são 10 semanas em que vocês estarão juntas comigo. Então, eu queria muito saber se alguém tem dúvida aqui. Alguém tem alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Eu vou ficar aqui com vocês. Só um minuto. Espera aí. Ó, vou colocar aqui para vocês, tá? O link, quem quiser. Então, Beatriz, como que funciona? Os encontros, eles vão acontecer uma vez por semana, durante 10 semanas. A gente já tem dentro da plataforma o cronograma com as datas. Se você não puder participar ao vivo, todos os encontros, todas as aulas,
todo o material fica disponibilizado direto lá na plataforma, tá? E você vai ter acesso durante um ano. Então, assim, não tem nada a perder, além dessa garantia incondicional, né? Então, quem realmente estiver disposto a promover uma mudança na sua vida, eu sugiro que você já garanta a sua vaga hoje a esse valor, que não vai acontecer novamente. Não estou aqui trazendo nenhuma informação que seja equivocada para vocês. Isso é uma verdade, tá? Não teremos mais esse valor, e a partir de amanhã já é 697. Então, quem quiser garantir a sua vaga, clica nesse link e já faz a sua inscrição. E aí você vai ser remetida para um grupo de WhatsApp das alunas da turma, tá bom? Uhum. Renata, eu espero você. Eu sinto profundamente que vai ser uma oportunidade muito boa na sua vida, tá? Eu não estou falando aqui porque eu quero vender, não, não é isso, tá? Eu acho que isso vai te ajudar muito e faz isso por você, tá? E você sabe, eu quero que vocês todos que estão aqui, que vocês podem contar comigo, tá? Quando eu cresço, as outras pessoas crescem. Quando vocês crescem, eu cresço também, né? Essa é a minha missão. E eu estou muito, muito, muito focada, né, em levar a transformação para o maior número de pessoas. Por isso eu estou colocando, né, esse valor. Então, eu espero você do lado de cá. Tá bom, Renata? Eu espero você aqui no Florescer. Lembrando que hoje você vai poder, né, fazer a sua inscrição no valor de 497 ou em 12 de 49,60, que é um valor que logicamente, para muitas pessoas faz diferença, mas às vezes é uma pizza que você deixa de comer, né? Às vezes é uma coisa supérflua que você deixa de comprar, né? E você vai ter ali um ambiente, né? Você vai ter realmente pessoas ali que vão te elevar, vão te ajudar, e você pode contar comigo, tá bom? E vamos juntas. Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar, posso esclarecer? Eu agora não estou mais vendo aqui. Sumiu a tela para mim. Vocês estão vendo? Bom. Oi, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, Beli. Ah, que bom, que bom. Ficou tudo branco aqui, gente. Ficou tudo branco, eu me senti aqui sozinha, ficou uma solidão danada. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu tirei o compartilhamento de tela, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se tem algo que eu possa fazer, se tem algo que eu possa esclarecer, para que a gente possa caminhar junto nessa próxima turma. Tem alguma dúvida a respeito do conteúdo também? Estou aqui para esclarecer. Tem alguma coisa que a gente possa continuar conversando? Não? Vocês não têm nenhuma dúvida mais? É muito importante, né? Na hora de tomar uma decisão, você realmente olhar para os prós e contras, olhar para o que você ganha e o que você perde, né? Em cada decisão. Obrigada, Marcela. Obrigada mesmo. E você poder realmente. Boa noite, Beatriz. Obrigada, obrigada pela sua presença, obrigada por todos vocês que ficaram aqui, né, até o final do nosso encontro, escutando, né, e se conectando comigo de alguma forma. E eu quero realmente saber se vocês tiverem alguma dúvida, independente de qualquer coisa, né, estamos aqui conectadas. Ah, que bom. Qual o seu nome? Você está aqui como Motorola. O nome do aparelho.
Ana Paula, eu espero você. Eu espero você, Ana Paula. Vem sim, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que quem tomar essa decisão vai ter uma mudança muito significativa na sua vida em 2024. Vai ser um prazer receber todas vocês. Então vamos lá. Se ninguém tem mais dúvida, vamos encerrar o nosso encontro. Lembrando que não saiam lá do grupo, né? Que eu vou mandar depois o material para vocês também. A gente pode continuar se conectando e também vocês podem, né, durante a semana de alguma forma, né, tomar a decisão de participar da turma ao valor cheio, mas estou esperando vocês, tá? Vamos continuar conectadas também nas redes sociais. Isso, só um minuto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que rodou aqui tudo para. Oi, Beatriz, sim, já terminou, tá? Pode ir tranquila. Agora eu vou mandar para vocês aqui a página de venda, tá? Para que vocês possam realmente fazer as inscrições. De qualquer forma, tá lá também no nosso grupo, tá? Vou colocar lá no grupo para vocês. Obrigada a todas, muito obrigada pela presença até o final e um beijo grande para todas vocês. Vamos florescer juntas sempre. Um beijo.